Amém? Gente, misericórdia e aleluia. Cadê a outra arte, irmão? Ajuda. Essa semana, literalmente essa semana, eu acho que foi antes de ontem. Enfim, esses dias, o pastor falou comigo. Na verdade, eu mandei mensagem para a pastora perguntando algo e sobrou para mim. Então, mas estava compartilhando com o pessoal da intercessão sobre essa palavra, que Deus ele falou muito forte ao meu espírito e eu tenho plena convicção de que ela é para ser entregue nesse lugar para você que está aqui hoje. Amém? A gente vai orar um pouquinho. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, me desse 30 minutinhos do seu tempo para a gente falar um pouco dessa palavra. Só que primeiro a gente vai orar. Só um minutinho que eu estou tentando aqui abrir. Amém? Feche aí seus olhos, que a gente vai orar um pouquinho. Senhor, eu te entrego o meu coração, assim como o coração de cada um desses adolescentes e jovens que estão nesse lugar. E no nome de Jesus, Senhor, eu oro para que o Senhor traga uma revelação divina dos céus. No nome de Jesus, que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. E que há um entendimento dos céus que venha repousar sobre nós hoje. E no nome de Jesus, Senhor, que nada venha tirar a nossa atenção de Ti. Nada venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem para nos entregar hoje. Amém? Gente, o tema dessa palavra, para você que vai anotar, no caso todo mundo, o caminho da cruz, uma jornada sobre paternidade e obediência. Amém? Amém? Então, Deus ele falou muito comigo sobre isso, sobre paternidade. E eu estava até comentando com o pessoal da intercessão e o Cauê foi usado pelo Senhor para afirmar, né, essa palavra. E eu, sendo bem sincera, compartilhei com eles que depois que eu terminei essa ministração, o diabo de todas as formas tentou falar que não era essa ministração. Isso, esses 2 últimos dias. E eu fiquei assim em crise, só que eu tinha plena convicção de que era isso. Era isso que nós precisávamos ouvir, porque se de certa forma essa palavra vai doer um pouco em você, ela doeu muito em mim. Eu falei para o pastor que eu fiz essa ministração se acabando de chorar, mas é porque eu precisava entender aquilo que Deus ele tem para derramar sobre nós. Amém? Então, abre pra gente lá em João 3,16. E eu acredito que você já possa ter lido esse versículo. Mas eu queria falar não só sobre o que Jesus ele fez, o que Deus ele fez por nós, mas falar sobre o entendimento que precisa ter em mim e em você. Desde Gênesis 1, fala, e é bem explícito a paternidade de Deus na Bíblia, só não vê quem não quer. E o cuidado, o zelo, o amor de Deus. Eu fui um tico assim complicada de entender como é que alguém poderia me amar tanto como Deus ele me ama. Alguém que teve essa dificuldade?
verdadeiras, eu gostei. Lá em João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Beleza, você já entendeu que Deus ele lhe ama. Você já entendeu que Jesus ele lhe ama, porque de certa forma ele se entregou na cruz também por você. Agora vamos engrossar o caldo aqui um pouquinho. Vocês estão preparados? Nós precisamos voltar ao caminho da cruz, que está aqui, para a gente entender que amor é esse e que com essa atitude de Jesus, com essa atitude de Deus, nós não recebemos só amor. A gente é como se nós estivéssemos realmente num caminho e tem vários presentes nesse caminho, só que você só abriu um até agora. E dentro dessa caixa estava amor, só que você tem vários outros presentes que você ainda não abriu. Vocês estão entendendo? É muito precioso que nós entendamos o Deus que nós servimos, o Deus que nós precisamos obedecer, mas também nós precisamos entender que Deus ele não é só Deus. Alguém aqui sabe o que mais que Deus ele é? Ninguém com coragem? É o quê? Vocês estão fracos. Alguém tira a Thaisa daqui da minha frente, por favor. Algo que balançou muito, assim, me deixou em crise algumas vezes, foi entender que Jesus ele não foi só rei, santo e um Deus, mas que ele foi um filho obediente. Você já parou para pensar que quando Jesus ele estava lá, ele sendo Deus, ele poderia ter descido, mas ele não fez. E era uma das coisas que eu mais gritava assim no meu secreto para Jesus, né? De certa forma é porque ele não tinha feito isso. Porque nós não merecemos esse amor. Nós não merecemos aquilo que Deus ele fez. E Deus ele me fez uma pergunta, né? E eu queria que você pensasse, você não precisa responder, mas você já parou para pensar. Imagina aí, fecha os olhos. Imagine como eu imaginei. Você já parou para pensar se você iria... Gostei, o povo aqui fechou os olhos aqui, não fechou muito não, mas aqui, ó, obediente. Se Deus ele falasse, ele lhe colocasse no lugar de Jesus, você iria obedecer como Jesus ele obedeceu? Sabendo que ele era Deus, sabendo que você no caso era Deus, sabendo que você tinha total poder e autoridade para descer daquela cruz na hora que você quisesse, você teria permanecido na cruz? Sendo bem sincera para vocês, eu não teria. Que não cai um raio na minha cabeça agora, mas eu não teria. Sabe por que eu digo isso? Muitas das vezes, os nossos pais, eles nem têm muita coisa assim, né? O meu mesmo, Deus me perdoe, mas nunca tiveram muita coisa assim. E qualquer coisinha que o seu pai tem, ou um aumento de salário, você... mas o meu pai... Então eu não preciso disso. Muitas das vezes nós queremos escapar, talvez das consequências de coisas que nós precisamos viver, ou até mesmo de escapar da vida dura da vida. Ninguém tem uma vida mole, gente. Por conta de coisas que nem é nossa. Sabe, eu entendo que o que Deus ele tem para fazer em nossas vidas, primeiramente precisa vir um entendimento sobre mim e você, de quem Ele é.
E como eu falei, Ele não é só um Deus. Quando eu estava compartilhando com o pessoal da intercessão, umas coisas que veio à minha mente depois de eu ter terminado essa ministração, é que nós já ouvimos muito falar sobre a paternidade de Deus. Muito, muito. Durante o ano, se você parar para pensar, em média, umas 5, 7 ministrações sobre paternidade. Não é verdade? Só que o que eu entendo e que acredito que Jesus ele revelou para mim é que não é o fato de você ouvir, não é o fato de você saber, mas o fato de você querer viver. Eu digo para vocês que há 3 anos atrás eu não estava vivendo essa paternidade. Eu vivia como se não houvesse uma paternidade sobre mim. Meu pai é vivo, ok? Minha mãe também. Mas eu estou falando da paternidade que vem do Senhor. Vocês estão entendendo? Tá fraco, não estou entendendo não. Uma das coisas que é uma tarefa para casa essa. Você que está anotando, anote. Gaste tempo com Deus. Gaste tempo com o seu pai. Você só conhece uma pessoa quando você gasta tempo com ela. Você entende isso? Eu só conheço os melhores segredos da minha melhor amiga Eduarda se eu gastar tempo com ela. Eu só conheço os sonhos mais assim tops que a Eduarda tiver se eu gastar tempo com a Eduarda. Então, não que eu não vou ter tempo com a minha amiga, né, amiga? Desculpa aí. Mas eu preciso ter tempo com o meu pai. Aquele que ouve os meus sonhos. Aquele que entende o meu coração. Aquele que respalda tudo aquilo que eu passo durante o dia. Eu escrevi isso até no final da ministração, mas eu vou falar agora. Você precisa entender que tem um rei maior do que todos os outros, que ele é o Pai. Ele para tudo que ele está fazendo para ouvir você falar no seu secreto. E ele não para como rei, ele para como pai. Aquele pai que cuida, aquele pai que ama, aquele pai que tem zelo pela presença do filho. Amém? Agora vamos engrossar mais ainda o caldo, que não estava tão fino. Falar um pouco agora sobre a obediência de Jesus. Amém? Vamos de novo imaginar. Jesus, ele sabia dos planos do Pai, né? Jesus, ele sabia de tudo que ia acontecer, assim como ele sabia do poder que ele carregava. Não é verdade? Vocês já pensaram assim: e se Jesus ele não tivesse obedecido? Nós não estávamos aqui não, Thaís. Tava não. Mas, meu Deus, nós não ia estar aqui. É por isso que eu digo, nós precisamos ser obedientes. Porque possa ser que a cadeira que está vazia do seu lado, ela precise da sua obediência hoje, para ela estar cheia amanhã. Amém? Eu acredito que assim como Jesus, ele se entregou naquela cruz, para que eu e você estivéssemos hoje numa cadeira confortável, sem precisar de lutas físicas para estar numa igreja, assim mesmo nós precisamos entrar em batalhas espirituais com auxílio do Pai. Então você nem precisa ter muita força não, você só precisa ter fé e entendimento de que você tem um Pai, para que essas cadeiras elas venham estar cheias. É preciso de um posicionamento dos filhos.
para que o corpo esteja completo. Amém? Gente, algo que bugou minha mente é sobre obediência, né? Obediência é uma característica que filhos mimados não possuem com facilidade. Entrando assim, onde dói... Calma, irmã, tá caindo. Entrando onde dói, toda obediência tardia é desobediência. Todo mundo sabe disso, né? O pastor fala aqui direto. Todo mundo não sabe? Oxe. Toda obediência tardia é desobediência. Vocês entendem isso, né? Quando a mãe falar, meu filho, lave ali a louça. Ah, mãe, já que eu vou só terminar aqui de jogar. Já é uma desobediência. Sentiu aí, né? Tá sorrindo. Ó. Tua mãe vai me agradecer depois. Tenho certeza. E outra... se eu for falar sobre obediência aqui, nós vamos ficar até o culto do pastor Donato. É algo que... esses últimos tempos eu tenho compartilhado com o pastor Nakayama, é que ele me fez entender algo. Que a obediência não é você mudar de ideia. Não é você, deixa eu pensar aqui algo. Algo assim, aleatório. É eu querer ir no espeto da Eva e a Ana Luísa querer ir no espeto do Cabeça, fazendo anúncio aqui dos outros, ó. E a Eduarda querer ir em qual? Outro espeto aleatório que ela conheceu. Aí a gente vai entrar num consenso. Aí a gente vai num espeto. Aí o pastor, não, minha filha, a gente não vai comer espeto hoje. A gente vai comer macarronada. E o pastor vai bater o pé no chão, minha amiga, e acabou. A gente vai obedecer, mas a gente não vai mudar a nossa ideia, porque nós queríamos comer a carne. Vocês conseguiram entender? Ou é a mesma coisa de você falar assim, deixa eu ver algo aqui, com a mãe de vocês. Pensar aqui numa ideia, num exemplo. Sua mãe falar assim, meu filho, não vá para a igreja hoje não. Você nem precisa ir hoje. Você já foi ontem, no caso, sábado e domingo, né? Você nem precisa e tal. E aí você obedece. A sua mãe, você não vai, porque tem que obedecer. Não vai bater na sua mãe, não. Mas você não concorda com ela. Porque você acha que você precisava vir para a igreja. Então, obediência é isso. É você obedecer aquilo que a autoridade que está acima de você está falando, mas você não necessariamente precisa mudar de ideia. Amém? E muitas das vezes nós pensamos que você só obedece se você concorda com algo. E isso está completamente errado. É por isso que você não quer obedecer aos pais. Você não precisa concordar não, viu? Só entenda que ele é uma autoridade. Essa Thaís, alguém tira a Thaís daqui, por favor. Agora vamos engrossar mais ainda o caldo. Lá em Mateus 26, 39, fala quando Jesus estava no solta minha língua. Lá no Getsemane, e ele orava ao Pai, pedindo para que aquele cálice de se entregar por mim e por você, que não presta nada, fosse passado, né, dele. Gente, eu fico assim, ele não precisava pedir, ele só precisava querer sair dali, né? E mesmo assim, Jesus, ele pediu para que o Pai passasse aquilo dele, né? Só que essa frase, ela não é tão importante como a que vem logo a seguir, que fala, mas que seja feita a tua vontade. Jesus, ele entendia sobre isso, sobre a obediência. A obediência que eu e você lutamos hoje para não viver. E Jesus, ele obedeceu indo para a morte. Não só para a morte, gente. Jesus, ele foi humilhado de todas as formas. De todas as formas. Eu ia até pedir para botar um vídeo aqui, mas eu achei jogo sujo, que vocês iriam começar a chorar. E eu não quero que vocês saiam daqui só chorando.
Eu quero que vocês saiam daqui com o entendimento de que vocês têm um pai. E não é só sobre o amor, sobre, ele se entregou por mim. É você entender que não é só o se entregar na cruz. Sabe, todas as coisas, elas são acrescentadas através disso. Você tem livre acesso ao Pai. E junto com o amor, veio o cuidado, veio realmente... Deus, Ele está guardando os sonhos dele, os melhores sonhos para você. Deus, Ele não tem para você só a faculdade de arquitetura ali das irmãs. Deus, Ele não tem só uma boa clínica de fisioterapia do irmão Duarte. Ele não tem só isso para você. Ele não tem só isso. Essas coisas possam ser que ganhem o coração de vocês por enquanto aqui na terra. Mas Deus, Ele tem muito mais. Muito mais para entregar. Assim como Jesus, Ele entendia isso. Que Ele estava sendo usado como um exemplo. Né? O filho que uma vez era unigênito se tornou primogênito. Para mostrar para mim e para você o caminho que nós precisamos trilhar. Um caminho de obediência. Onde há um entendimento de que existe um Deus maior. Amém? Depois disso, né, dessa passagem que eu li para vocês, entre João 3,16 e Hebreus 1,6, fala muito sobre Jesus ter obedecido, ter se entregado, ter sido humilhado, ter sido judiado de todas as formas. E mais na frente, fala lá em... Deixa eu olhar aqui. Mais na frente um pouquinho, fala sobre como ele ressuscitou. Onde, enquanto eu orava, Deus, Ele falou muito comigo sobre como Ele ressuscitou, que Ele iria voltar ao Pai, certo? Todo mundo? E que a partir daí, era esse caminho que nós precisávamos ter. Não estou dizendo que você vai se entregar numa cruz, não estou dizendo que, deixa eu ver, que você vai ser humilhado, mas provavelmente vai. Todos os dias, viu, Thaís? Se não for, está errado. Mas eu estou lhe dizendo que Deus, Ele mostrou um caminho, onde as coisas elas precisam ser vistas com os olhos de filhos. Hoje, eu e você não somos escravos. Nós somos filhos. Amém, Thaisa? Você entende que você foi adotada pelo Pai? Aleluia. Eu entendo isso. Eu preciso tomar posse das coisas que o Senhor, Ele já determinou no mundo espiritual para mim. Amém? E uma das coisas que Deus falou ao meu espírito é que desde Gênesis até hoje, o que nós estamos vivendo, era sobre isso que Ele tinha para passar para nós. Era sobre a paternidade dEle. Era sobre esse cuidado. Era sobre nós sermos uma unidade. Nós sermos família. E é isso que eu tenho plena convicção que o diabo ele tem tentado roubar. É esse entendimento de que você faz parte de um lugar, de que você tem uma família. Gente, eu falei que nem ia falar do meu testemunho, mas eu entendi que eu fazia parte de um corpo, que eu fazia parte de uma família, quando eu entendi quem era meu pai. Existe um pai, como eu já falei, que para todas as coisas para lhe ouvir. E algo que fala muito ao meu espírito é que hoje você deve estar assim na cadeira, essa menina só está falando paternidade. Eu nem tenho problema com meu pai. Sinto lhe falar que talvez pelo fato de você não ter problema com seu pai, é mais difícil ainda você entender que tem um pai melhor do que o seu pai.
Uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Camila, como é que tu ora? Eu fiquei assim, oxente, vai jogar até minha oração agora. Aí eu fiquei assim, né? Aí eu falei assim, eu nem lembro o que foi que eu respondi para ela, mas eu acho que eu falava Deus, né? Tipo, Deus, não sei o quê. Ela, pois é. Isso revela como tu vê Deus, como tu vê o Pai. Aí eu falei assim, oxente, existe Pai, Filho e Espírito, certo? E muitas das vezes você não se acha digna de chamar Deus de Pai. Vocês pegaram aí o que eu falei? Que muitas das vezes o fato de você ouvir sobre paternidade, o fato de você ver algumas pessoas falando que Deus é Pai, não abre a sua mente para que Ele também é seu Pai. Aí muitas das vezes você entra lá no secreto e... Oh Deus, Todo-Poderoso, dono de céus e terra e tal. Ele é, e não tem quem tire isso dele. Mas, mais do que isso, Ele é seu Pai. E eu entendo que um pai, ele faz mais pelo filho do que um Deus faz pelos servos. Amém? Vocês estão muito assim... Acho que vocês não entenderam, não. Eu vou expor uma pessoa, mas não vou falar o nome dela. Só a história. Parece que Deus já sabia o que ia acontecer. As irmãs tudo com medo de eu falar o nome delas. Calma, que eu não vou falar o nome de ninguém. Mas essa semana, uma pessoa me perguntou do nada, porque as coisas são assim, do nada... como é que eu era tão confiante. Eu não vou nem olhar por onde ela está, que é para ela não se entregar. E aí eu fiquei... Gente, essa pergunta ficou na minha cabeça. Até a hora que eu estava fazendo essa ministração. E aí eu anotei bem que assim, ó. E não é para rir, não. Se eu pegasse... essa minha discípula, que fez essa pergunta, e colocasse ela e os meus pastores no mesmo lugar, no mesmo momento, eles iam entender por que eu sorri. Sim. Por quê? Porque da hora que o pastor falou assim, minha filha, a palavra é sua, até agora, até 4h30, eu estava esperando o pastor me ligar. Minha filha, eu estou chegando. Não precisa dar a palavra, não. Eu falei para ele. Só que assim, eu entendo que muitas das coisas eu vou precisar só obedecer. Porque ao decorrer do percurso, o caminho da cruz, Deus ele vai estabelecer a confiança que vem dele até mim. Uma confiança leve, numa linha bem fina, para que eu não roube a glória de Deus. Porque a glória é dele. Mas uma confiança tão extravagante que me coloca no lugar que eu preciso estar. No lugar de obediência. Sendo bem sincera para vocês, eu não estou aqui hoje como uma boa filha, como uma supervisora. Eu estou aqui hoje como uma filha que obedece. É esse o caminho para a cruz. Aquele caminho que vai te dar o entendimento de que você tem um pai. O caminho que vai te fazer entender que você não está só. Que esse caminho, ele é cheio de pedras e espinhos. Mas você não está sozinho. Ele é feito junto com o Pai. Aquele que ama e cuida de você. Amém? Eu sei que... Acho que a que me conhece há mais tempo aqui é a Ana Luísa e a Lia. E a Juliana. Tem muito. Eu pensei que tinha menos. Mas eu digo que a Camila de 7, 8 anos atrás, ela não era nem 10% do que eu sou hoje. Eu coloquei aqui 20, mas pensando, eu não sou nem 3. Se botar mesmo no papel, eu não sou nem 3% do que eu era
há 7 anos atrás. 7 anos atrás, eu não era uma filha obediente. Não estou me referindo somente a aqui, certo? Estou me referindo ao que Deus ele tinha para mim. Ah, Camila, tu brigava com Deus? Não. Eu simplesmente não obedecia àquilo que ele falava no meu ouvido. Ou através da minha liderança. E muitas das vezes fugi, a cruz estava para cá, eu estava indo para o parque de diversão. Porque eu queria viver aquilo que a minha carne queria. E não aquilo que o Pai tinha para mim. Acho que foi com a Juliana uma vez que a gente conversou sobre o tanto que a gente fugiu daquilo que Deus ele tinha para nos entregar durante um tempo. O tanto que a gente negociou aquilo que Deus ele tinha para nos entregar. Sabe, a gente hoje para pensar, olha para trás, o tanto de meninas que estavam com a gente naquele tempo, que hoje não está mais. E eu não vou chorar não, sai. E eu entendo. E muitas dessas pessoas, elas sabiam que elas tinham um pai. Muitas dessas meninas que caminharam com a gente, elas já ouviram a ministração sobre paternidade. Elas já sabiam que existe um Deus que também é pai. Elas já ouviram essa ministração várias vezes. Mas elas nunca entenderam que não é pelo fato de estar pesado, não é pelo fato de estar doendo, não é pelo fato de você ter que abrir mão que ele não está lá. Pelo contrário. Aquilo que não faz bem para você, para o seu corpo, ele precisa sair. É tipo uma alergia. Aquilo que não lhe faz bem, o seu corpo logo ele começa a ter reações. Para que você entenda que aquilo não pode ficar perto de você. Então, nós vamos, nesse caminho da cruz, esse caminho, a gente vai precisar abrir mão de muitas coisas. E eu não estou assustando vocês. Mas trazendo a realidade, aquilo que precisa ser vivido. Porque entender, vocês já entendem. Amém? E uma das coisas que Deus ele falou muito ao meu coração, quando eu pensei no que responder para essa pessoa, sobre a confiança e tal, é que Deus ele me perguntou, minha filha, e aí? Por que tu é confiante? E eu, que hora? Porque só se for dormindo. Mas, Deus ele me respondeu que eu sou confiante todas as vezes que eu entro no meu secreto para ouvir Ele. Todas as vezes que eu sou afirmada por Ele e não por pessoas. Vou contar uma história para vocês, algo real. Pessoas mentem, tá? Então, nem sempre que as pessoas lhe falarem algo, elas estão falando a verdade. Não é todo mundo, calma. Mas é melhor você ser afirmado por alguém que entende, conhece o seu coração. Antes mesmo que houvesse uma cruz, quando apareceu lá em Gênesis, haja luz, Deus ele já sabia quem era você. Tu já parou para pensar? O tanto de tempo que Deus ele já sabia quem era a Thaísa? O tanto de tempo que Deus ele já conhecia o teu coração? E nem por isso ele desistiu de você. Então, Deus ele começou a afirmar para mim que era nesses momentos que eu me tornava uma pessoa confiante. Era quando eu entendia que as coisas elas precisavam de uma resposta certa e eu procurava essa resposta certa em Deus, no colo do meu pai. Gente, o meu pai ele não mente. O meu pai ele tem total zelo pelo meu coração. Aquilo que não vai me fazer bem, o pai não vai me entregar. Então, se eu chegar assim, pai, na minha oração, né? Pai, eu preciso de um avião e tal, e falar que eu preciso de um avião. Você acha que o Deus Pai vai me dar um avião se eu não sei dirigir nem carro? Hein, Larissa, tu acha?
eu acredito que Deus não vai me entregar. Porque Ele não é só rei. Ele é pai. E Deus não quer que eu me taque num prédio desse daqui. Eu acho que nem ia subir o avião. Não ia nem pegar, não ia nem pegar rumo para lugar nenhum. E é realmente isso, gente. Aquele que conhece todos os meus passos. Aquele que entende quem eu sou. Aquele que me formou no ventre da minha mãe. Ele sim, para tudo para me ouvir. Afirma os meus sonhos. Pega aquilo que não vai me fazer bem e me dá sonhos ainda maiores. Eu preciso ouvir esse Pai. Aquele que não só cuida do que é meu, mas Ele cuida do que é dos meus também. Amém? Eu queria convidar a galera do louvor. Queria convidar vocês para ficar em pé.